Eu sempre costumo falar para os meus alunos, tá, que o técnico de enfermagem, ele precisa compreender e ele precisa dominar o assunto de sinais vitais. É uma das atribuições que vocês fazem dentro do hospital, a aferição de sinais vitais. E é claro que vocês precisam compreender isso para que vocês possam aferir os sinais vitais de forma correta, de forma precisa, fazendo com que o paciente de vocês tenha segurança no momento que você vai fazer o seu procedimento. Então, os sinais vitais, ele é feito diariamente, de rotina, dentro de um hospital. Então, é de fundamental importância que o técnico de enfermagem saiba aferir bem os sinais vitais. Mas a gente inicia aqui sobre o pulso. O pulso, de certa forma, é um dos sinais vitais mais importantes. Por quê? Porque ele é a frequência cardíaca. Falou em pulso, falou em frequência cardíaca. E o que seria isso? Pulso é a onda provocada pela pressão do sangue contra a parede arterial cada vez que o ventrículo esquerdo se contrai. Então, no momento que o nosso coração ele se contrai, ele forma uma onda pelos vasos sanguíneos. E é essa ondazinha que é feita nos vasos sanguíneos que a gente sente quando a gente coloca os nossos dedos em cima do vaso sanguíneo. Tá? A palpação, locais onde as artérias de grosso calibre se encontram próximas à superfície cutânea. Cada onda de pulso sentido é um reflexo do débito cardíaco. Débito cardíaco é o volume de sangue bombeado por cada um dos lados do coração em 1 minuto. Nesse caso específico, todas as vezes que você sentir o pulso de alguém, significa dizer que é o momento que o coração ele faz uma sístole. Se esse coração ele faz a sístole, a contração mais rápida, essa frequência cardíaca ela vai ser mais rápida e até mesmo mais forte. Pulso arterial origina-se pela transmissão da pressão do ventrículo esquerdo para o sistema arterial periférico, que é justamente o local onde nós iremos aferir a frequência cardíaca. Tá? Essa frequência cardíaca é o número de batimentos cardíacos por minuto. O ritmo, regularidade dos intervalos, se regular ou irregular. Ele tem um ritmo. Na hora que a gente vai fazer essa aferição, você percebe que os intervalos eles podem ser iguais ou eles podem ser irregulares. O volume, intensidade com que o sangue bate nas paredes arteriais, se forte e cheio ou fraco e fino. Então, geralmente dentro da enfermagem, a gente realiza o pulso radial. A partir do momento que a gente faz a aferição do pulso radial, a gente vai perceber que frequência cardíaca é essa, que é o número de batimentos cardíacos por minuto. O ritmo, se ele de fato ele está regular ou irregular, e se esse volume é cheio, é aquela frequência, aquele batimento que a gente consegue sentir bastante, outros é mais fraco. Então, essa quantidade, esse volume de sangue, ele também é importante na nossa aferição. Talvez, quando vocês fizeram em sala de aula, vocês perceberam que em algumas pessoas o ritmo e o volume são bem fortes e ritmos bem regulares. Outros, as pessoas chegam e dizem, professor, eu não estou sentindo o meu pulso. Aí é um pulso bem fraquinho. Então, na verdade, é o volume que ele é bem fraco. Bom, partindo desse princípio, a gente precisa entender quais são os valores normais para que a gente possa fazer a aferição e dizer se está normal ou não. A gente tem aqui os valores de referência de adulto, criança e bebê. Adulto de 60 a 100 BPM, batimento por minuto. Criança, 80 a 120 BPM. E bebês, 100 a 160 BPM. Então, aqui embaixo nós temos, normal, 60 a 100, nesse caso para o adulto. Quando ele está abaixo de 60, a gente diz que o paciente ele está em bradicardia. Quando ele está acima de 100, no caso do adulto, a gente diz que ele está em taquicardia. Todo valor que ele é acima do normal, taquicardia, abaixo do normal, bradicardia. E tem vezes que você vai aferir o pulso do paciente de vocês e vocês percebem que tem dois batimentos ao mesmo tempo. Esse pulso a gente chama de pulso dicrótico. Tá? Então, na hora que você vai aferir e sente como se fossem duas ondinhas bem rápidas quando você coloca os seus dois dedos, então a gente chama ele de pulso dicrótico. Tá? O ritmo refere à sequência das pulsações. Rítmico, quando é uniforme o intervalo de tempo entre os pulsos. Rítmico, quando não é uniforme o intervalo de tempo entre os pulsos. Amplitude depende e informa a diferença entre as pressões sistólicas e diastólicas arteriais, e que depende de vários fatores, volume sistólico de ejeção,
integridade da válvula aórtica e resistências vasculares periféricas. Isso aí é só fisiologia, é só a nível de conhecimento. Bom, filiforme, forte ou cheio. Regularidade diz respeito à estabilidade da amplitude do pulso, se ele é regular ou irregular. Se ele é regular, apresenta estabilidade da amplitude do pulso, irregular, não apresenta estabilidade da amplitude do pulso. Ou seja, se você percebe que o pulso ele tem intervalos iguais, né? Ele tem aquela batida, depois outra e outra, sempre de forma igual. Diferente daquela que tem uma batida, depois vem outra, aí demora mais um pouco, aí bate de novo, aí e começa a bater forte, começa a bater rápido, depois enfraquece, depois bate devagar, aí já é um pulso irregular. Percebam aí na ilustração dos locais que se realiza para a aferição do pulso. Para criar um cubital radial e ulnar, então nesse daqui, ó, eu vou colocar o pulso no mouse, é na verdade o local mais ideal dentro das aferições de enfermagem em enfermaria. Então, na hora que você estiver trabalhando, na hora que você for chegar para o seu paciente para verificar a frequência cardíaca dele, você vai, né, preferencialmente, com o pulso radial. Bom, existe o femoral, que é aqui próximo à virilha. Existe o pulso perioso, que é lá no pé. Existe a carótida e temporal, que a gente consegue sentir. Muitas vezes, quando as pessoas estão com dor de cabeça, você consegue sentir uma pulsação na região da têmpora. É, na verdade, um pulso. Carótida, aqui no pescoço, geralmente, esse pulso carotídeo, a gente faz quando existe suspeita de PCR. Então, na hora que o paciente ele está com suspeita de PCR, a artéria, o pulso a ser verificado é justamente o pulso carotídeo. Vamos bem. Frequência cardíaca, tranquilo. Vamos para a frequência respiratória agora. Perceba que para a frequência cardíaca a gente não precisa de aparelho. Tá? A gente só precisa de 2 dedos e um relógio. Respiração é um processo através do qual ocorre troca gasosa entre a atmosfera e as células do organismo, composto pela ventilação e pela hematose. A hematose é justamente quando esse oxigênio ele chega nos pulmões, tá? E ele entra na corrente sanguínea. A corrente sanguínea faz o quê? Pega o CO2 e coloca na respiração. No momento que existe essa troca entre O2 que entrou e CO2 que saiu, a gente tem um processo chamado de hematose pulmonar. Bom, então a frequência respiratória são os movimentos respiratórios por minuto, que a gente chama de MRPM ou IRPM, que são chamados de incursões respiratórias por minuto. As características podem ser superficial e profunda, e o ritmo regular e irregular. Deve ser avaliada sem que o paciente perceba. Isso é um detalhe importantíssimo. No momento que você estiver fazendo sua frequência cardíaca, né, ferindo a frequência cardíaca, o paciente ele não controla a frequência cardíaca. Então, o que é que vai acontecer? Você vai lá e anota a frequência cardíaca dos 70 ppm. No momento que você for verificar a frequência respiratória, você não pode avisar para o paciente: senhor, senhora, eu vou verificar a sua frequência respiratória. Não deve ser feito isso. Por qual motivo? Porque a respiração, o paciente ele controla. Então, pode ser que no momento que ele estiver controlando a respiração, você não tenha um dado fidedigno da frequência respiratória dele. Ele pode simplesmente passar 1 minuto sem respirar. Aí você vai botar a frequência respiratória 0, todo mundo vai se preocupar. Se você fizer isso, vai achar que você tem. Então, nesse caso, é importante que o paciente não perceba que você está verificando a frequência respiratória dele. Deixe ele respirar normal, natural. Bom? Enquanto se toca o pulso radial, para evitar que a vítima tente conscientemente controlar a respiração. Avalie a frequência respiratória, tendo em vista sinais e sintomas de comprometimento respiratório. Quando o paciente não está respirando bem, ele fica cianótico. O que seria essa cianose? É uma roxidão que pode apresentar nas extremidades dos dedos. Inquietação, dispneia, dificuldade respiratória e sons respiratórios anormais. Na hora que você estiver fazendo a aferição da frequência respiratória, dê uma observada nessas situações que isso daí pode indicar um comprometimento da frequência respiratória. Bom, nessa ilustração,
A gente pode ver aqui, ó, deste lado esquerdo, o momento da inspiração. No momento da inspiração, ó, todo o grádio costal ele se amplia para fazer a expansão dos pulmões no momento dessa inspiração. Então, os músculos eles puxam os pulmões para que essa pressão dentro dos pulmões caia. E a pressão que está na atmosfera fica maior que o ar, ele entra. No momento da expiração, existe, né, os músculos, as costelas, elas relaxam, né, e acaba fazendo com que fique contraindo os pulmões, aumenta a pressão dentro dos pulmões e esse ar ele é expulso. Então, tem aqui a inspiração e a expiração. Valores, né, voltados à faixa etária. Adulto, nós temos de 14 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Algumas literaturas trazem de 16 a 21, sem problema. Crianças de 20 a 30, bebês 30 a 60. Tem aqui, ó, pela idade, recém-nascido de 35 a 40, lactente, que é 6 meses, 30 a 50, pré-escolar, 25 a 32, crianças 20 a 30, adolescentes 16 a 19, adultos 14 a 20. Perceba que a partir do momento que existe, né, uma evolução do organismo humano, a frequência respiratória ela tende a cair, muito pela capacidade pulmonar. Os pulmões eles aumentam de tamanho, então ele tem uma capacidade pulmonar maior durante a inspiração, ele coloca mais oxigênio para dentro, consequentemente ele vai precisar respirar menos, ele vai precisar ventilar menos. É por esse motivo que a frequência respiratória ela acaba caindo. O que observar? A amplitude, se é profundo ou superficial, né? Se ele respira de forma profunda ou se é só superficial, e se esse ritmo respiratório ele é regular ou irregular. Tá? O tipo, geralmente, quando a gente vai aferir os sinais da frequência respiratória, para que a gente possa ter, na verdade, uma observação melhor, nesse caso específico, para a mulher, essa expansão torácica ela é mais evidente. No momento que a mulher está respirando, quando a gente coloca o paciente em decúbito dorsal, ou seja, deitado, é muito melhor para vocês aferirem a frequência respiratória. Aí o que ocorre? Na hora que você estiver visualizando o paciente, olhe para o tórax da mulher, que acaba no tórax da mulher, você consegue ver a expansão do tórax e o relaxamento. Uma frequência respiratória. Aí, expande o tórax, relaxamento. 2, expande o tórax, relaxamento. 3, e assim por diante. Durante um minuto, você conta para saber quantas vezes teve a expansão e o relaxamento. No caso do homem, é mais evidente, vamos dizer assim, a nível diafragmático, ou seja, abdominal. Para você avaliar a respiração do homem, ela é mais evidente no abdômen. Então você vai tirar, né, no caso, a vestimenta e vai observar o abdômen, ou por cima mesmo da camisa, enfim, você consegue ver pelo abdômen, ele subindo e descendo, que se torna mais fácil essa visualização. É uma via de regra? Não é uma via de regra, mas pode ajudar. Simetria da expansão torácica, para saber se o tórax é simétrico ou não, para saber se, por exemplo, na hora que eu inspiro, se somente o lado esquerdo ele aumenta de tamanho, ou o lado direito aumenta de tamanho. Quando isso acontece, um lado vai mais do que o outro, a gente tem uma expansão assimétrica. Ou quando o tórax ele se expande total, né, de forma igual, a gente tem uma expansão simétrica. Certo? Vamos anotando isso aí para vocês. Certo? Próximo sinal vital, pressão arterial. A pressão exercida pelo sangue no interior das artérias. Nesse caso específico, a pressão arterial ela já vai precisar de equipamento para essa verificação. Depende da força desenvolvida pela sístole ventricular, do volume sanguíneo e da resistência oferecida pelas paredes das artérias. O sangue sempre está sob pressão no interior das artérias. É bem simples. Vou dar uma analogia. É como se você tivesse um cano de água. Quando essa água passa, ela exerce uma pressão na parede desse cano. É a pressão arterial. No caso, é o sangue que passa dentro das artérias e ela exerce uma pressão na parede dessas artérias. Isso é a pressão arterial. No caso da contração do ventrículo esquerdo da sístole, a pressão está no seu valor máximo, pressão sistólica máxima, e relaxamento do ventrículo, que é a diástole. Então, por esse motivo que a gente tem dois números para realizar a pressão arterial. A gente tem aqui, ó, sempre um valor maior, que é justamente a pressão sistólica, que é quando o coração ele entra em sístole do ventrículo, e a pressão diastólica, que é justamente quando existe o relaxamento do ventrículo. Então,
primeiro valor, ele geralmente não, sempre ele será maior que o segundo valor, porque o primeiro valor ele corresponde a quando o coração ele entra em sístole, e o segundo valor é quando ele entra em diástole. Então, quando ele entra em sístole, esse valor sempre será maior. E uma dica, sempre fala em número completo. Às vezes tem um 120 por 80, as pessoas deu 12 por 8. É importante que você fale 120 por 80. Claro que, se você estiver se reportando a alguém que não entenda do assunto, fale 12 por 8, mas dentro do hospital fala o número completo, 120 por 80. Como nesse caso aqui, 124 por 84. Então a gente tem aqui ó, os valores de referência, classificação, normal, pressão arterial 120, sistólica e 80. Hipertensão entre 121 e 139 sistólica, 81 a 89 a diastólica. Hipertensão de estágio 1, 140 a 159 pressão sistólica, 90 a 99 pressão diastólica. Hipertensão de estágio 2, 160 a 179 sistólica e 100 a 109 diastólica. Hipertensão de estágio 3, 180, né, e até maior, ou igual a 180, e diastólica 110. Bom, os equipamentos que a gente pode utilizar para analisar a pressão arterial, a aferição da pressão arterial. Temos aqui o estetoscópio, onde as partes desse estetoscópio nós temos as olivas, que elas podem ser substituídas quando elas vão ficando mais desgastadas. As hastes, a barra reguladora de tensão, o tubo plástico ou borracha, esse tubo plástico ele pode ser duplo, campânula e corpo, tá? Aqui a campânula e corpo, e o diafragma, que é justamente o local que a gente coloca para fazer a ausculta. O termo correto é ausculta e não escuta. Então, na hora que você vai pegar o estetoscópio, colocar no paciente, né, você está auscultando esse paciente, você não está escutando. Pois bem, dentro também dessa revisão, a gente vai falar um pouco sobre a administração de medicamentos, tá? Partindo do princípio que a administração de medicamentos também é parte integrante de fundamentos de enfermagem, tá bom? Nessas vias de administração, é claro que todo técnico de enfermagem ele precisa entender sobre a administração de medicamento. É uma das atribuições. Eu sempre falo para os meus alunos, em um lado da mão você tem uma seringa e do outro lado você tem uma caneta. O técnico de enfermagem, ele está o tempo inteiro administrando medicamento e anotando, administrando medicamento e anotando. Então é importante que você sempre tenha administração do medicamento e anotação de enfermagem, tá? Então a gente vai passar por todas as administrações, falando um pouco de forma, mais uma vez, como eu falo, é uma revisão. Primeiro, administração tópica, tá? A via ocular, oftálmica, acredito que muitos de vocês já devam ter feito o uso de colírios, né? Geralmente na via ocular, quando a gente vai instilar algum tipo de solução ou colírio, a gente faz, né? A gente puxa a pálpebra um pouquinho para baixo, pede para o paciente olhar para cima e pingar um pouquinho no canto, né? Aqui próximo da bolsa lacrimal desse paciente. Via otológica, auricular, via de caráter bastante específico, utilizada para medicações locais. Então, né, você pega o pavilhão auricular, puxa ele um pouco para cima e goteja a medicação dentro do ouvido de forma otológica. Já em crianças, a gente puxa um pouco a orelha para baixo, tá bom? Via nasal, consiste na aplicação de fármacos dentro do nariz. A via nasal, geralmente as pessoas também utilizam muito Sorine, etc., quando tem obstrução de congestão. Então, também muito fácil, é importante que é importante que o paciente, vou explicar, porque como eu sou especialista em urgência e emergência, eu gosto de politrauma, gosto de primeiros socorros, gosto de trabalhar em UTI e pronto-socorro. Então, geralmente eu utilizo muito o termo vítima, mas a vítima é o paciente, tá bom?
Então, as pessoas, quando têm congestão nasal, elas instilam muito esses medicamentos. Via cutânea, aplicação de medicação diretamente na pele. Então, as pomadas, elas podem ser utilizadas, né, de forma tranquila em via cutânea. Via vaginal, medicamentos intravaginais, né, que também podem ser utilizados. O horário recomendado na via vaginal é o noturno, justamente para que não haja desperdício do medicamento. Às vezes a mulher ela coloca durante o dia e talvez escorra o medicamento pela vagina. Então é importante que seja feito durante a noite, que ela está deitada, acaba fazendo com que esse medicamento ele não seja desperdiçado. Vias gastrointestinais ou enterais, a gente inicia pela via oral, que é a mais comum. A via oral consiste na administração pela boca de uma forma farmacêutica, que após a deglutição chega até o trato gastrointestinal. O que é importante em relação à via oral é que você, quando for administrar um medicamento via oral, você perceba se esse paciente ele realmente deglutiu o medicamento. Às vezes o paciente ele engana, às vezes você vai, faz a administração, pensa que o paciente ele engoliu o medicamento, ele vai lá e retira e cospe. Então é importante que você verifique se de fato o paciente engoliu. Vantagens, mais comum, autoadministração, o paciente mesmo pode pegar o comprimido e colocar na boca e engolir. Baixo custo, menor possibilidade de intoxicação, é indolor, fácil aceitação. As desvantagens, quando se desejam efeitos imediatos, é um efeito lento. Drogas irritantes gástricas, então pode irritar o estômago. Metabolismo de primeira passagem, ou seja, ele vai ter que passar pelo fígado. Na hora que ele passa pelo fígado, ele perde um pouco a sua concentração. É por isso que ele também tem essa desvantagem. Crianças e pacientes inconscientes não devem tomar, ou, nesse caso, principalmente criança, ela vai ter uma dificuldade maior de engolir, porque ela pode engasgar. Pacientes inconscientes, nem pensar. Paciente com vômito, porque ele vai engolir, ele vai vomitar, então não vai fazer efeito. E fármaco com sabor desagradável. Às vezes, o medicamento, ele é líquido e ele tem, né, um sabor totalmente desagradável. Eu acredito que para quem já tomou dipirona em gotas, sabe do que eu estou falando. Via sublingual, rápida absorção. O que é importante sobre a via sublingual é que esse paciente ele não pode engolir esse comprimido, né? Muitas vezes a via sublingual ela é utilizada quando o paciente ele tem angina. Imagine, ele tem uma forte dor no peito, aí você pega o medicamento sublingual, pede para ele colocar abaixo da língua e rapidamente esse medicamento ele é absorvido, porque abaixo da língua é muito vascularizado, então ele rapidamente cai na corrente sanguínea e rapidamente ele causa o efeito. Então a via sublingual é muito importante, mas é como eu falei, é importante que o paciente ele não degluta. Via retal, né? Usado quando a ingestão não é possível por causa de vômitos ou porque o paciente se encontra inconsciente. 50% dos medicamentos que passam pelo reto são metabolizados pelo fígado. Vantagem, circulação sistêmica, pacientes não colaboradores, impossibilidade da via oral ou parenteral. As desvantagens, lesão da mucosa, incômodo, expulsão e absorção irregular ou incompleta. Não são todos os pacientes que aceitam medicações via retal. Então, também é uma grande desvantagem em relação a isso. Mas a vantagem é porque a absorção, de fato, também, a nível intestinal, ela é muito rápida. Vias parenterais, né, que geralmente é o que a gente faz em fundamentos de enfermagem. Temos intradérmica, subcutânea, endovenosa e intramuscular. O que mais a gente tem um pouquinho de receio é quando a gente vai para fazer a endovenosa, mas nada que haja problemas. A intramuscular, injeções que depositam medicação profundamente no tecido muscular. Qual a questão da intramuscular? É que você possa, de fato, saber o local dessa aplicação. Porque se você errar o local, a chance de você lesionar um nervo desse paciente ela é altíssima. Então, é importante que você saiba o local da injeção para que você não lesione, porque a injeção ela vai muito profunda. A intramuscular é uma das mais profundas, ela só perde para a intraóssea, mas ela é bem profunda, bem calibrosa. Se você pegar a agulha da intramuscular, é grande, porque de fato ela é muito profunda. Então, a chance de você pegar um nervo, se você fizer a técnica errada, você paralisa o paciente se você fizer a técnica errada. Vantagens, efeito rápido com segurança, via de depósito efeito sustentado, né? Que ela, na verdade, ela vai ficar depositada, então o efeito da medicação ela dura mais tempo no corpo. Fácil aplicação,
clara e evidente, sabendo da técnica correta. Utilizado quando há necessidade de administração de maior quantidade de volume. Uso de medicamento irritante para outros tecidos permite o uso de volumes maiores que a subcutânea e a absorção, como eu falei, é rápida. Desvantagens, dor local, para quem já tomou a benzetacil sabe o que eu estou falando, e risco, não é riso, e risco de lesar vasos e nervos, que de fato, como eu falei, se você fizer a técnica da forma errada, pode sim lesionar um nervo e trazer uma consequência irreversível para o paciente. A escolha do músculo deve ser desenvolvido, fácil acesso, não possuir vasos de grosso calibre, não possuir nervos superficiais. Então, os músculos mais comuns que a gente utiliza para fazer, a medicação é o deltoide, tá? Dorsoglúteo, vasto lateral da coxa e ventroglúteo. Geralmente o deltoide ele suporta até no máximo 2 ml. O dorsoglúteo, 4 ml. Vasto lateral da coxa, 3 ml. E ventroglúteo, até 5 ml. Ventroglúteo ela não é tão utilizada de forma comum, porque o paciente, eu acredito que vai ter a imagem da ventroglúteo para vocês. O paciente ele acaba vendo a seringa, a agulha entrando, então assim, pode ser que ele fique um pouco receoso. E é próximo aqui da crista ilíaca, do quadril, e pode ser que ele ache que vai pegar no osso, enfim. Não é muito aceito a ventroglútea, não. Por mais que se você fizer uma técnica correta da ventroglútea, é quase indolor. Parte dessa seringa, nós temos aqui, o êmbolo e o pistão, que é aquela partezinha preta. O cilindro, o bico da seringa, canhão, que é a base da agulha, a haste, que é o corpo da agulha, e o bisel, que é extremamente importante. Esse bisel, a gente tem que ter o posicionamento correto no momento que a gente vai fazer a administração. Se ele fica para cima ou ele fica lateralizado. No caso do deltoide, como eu falei para vocês, o músculo utilizado, deltoide, volume máximo 2 ml, a angulação da agulha tem que ser a 90 graus e o bisel lateralizado. Nesse caso, do deltoide, ele tem como vantagem, não possui vantagens que justifiquem seu uso, não tem uma vantagem específica, de fato ele dói da mesma forma. Desvantagem, dificuldade de absorção do medicamento, dor local de grande intensidade, grande possibilidade de lesão de nervo e vaso, se você não fizer a forma correta. Dorsoglúteo, no caso, a aplicação é no glúteo máximo e médio, volume máximo de 4 ml, mais uma vez, a seringa a 90 graus, tá? Posição do bisel de forma lateral. Então, é importante saber que, no momento que você fizer a aplicação, esse ângulo ele precisa estar a 90 graus. Não é assim, não é assim. É sempre a 90 graus. Nesse caso das vantagens, a absorção total do medicamento, porque tem grande vascularização, efeito rápido, músculo de fácil delimitação anatômica. Só para vocês terem uma ideia, o dorsoglúteo ele é muito utilizado, por quê? Aqui, nós temos o sulco interglúteo, faz, aqui a linha horizontal, linha vertical, fazendo com que o glúteo seja dividido em 4 quadrantes. O quadrante a ser aplicado sempre será o superior externo. Nunca aqui, onde eu estou colocando o mouse, nunca aqui embaixo, pelo amor de Deus, e muito menos aqui, porque aqui passa um nervo ciático. Se você lesiona aqui, a tendência é que esse paciente ele fique paraplégico. Então, é importante saber que é sempre no quadrante superior mais externo. Aí você pode fazer essa aplicação sem problema nenhum. Ventroglúteo, tá? Só para vocês verem aqui a imagem, o ventroglúteo é nessa região aqui que faz a demarcação para fazer essa aplicação. Como eu falei, ela é praticamente, na região do quadril, e muitas vezes o paciente ele não é colaborativo justamente porque ele acaba vendo essa agulha sendo administrada, sendo colocada, e ele muitas vezes pode não gostar, mas é quase indolor. Vasto lateral da coxa, volume máximo de 3 ml, ângulo que a agulha faz com a pele oblíqua ao eixo longitudinal da perna em direção podálica, um pouquinho para baixo. Posição do bisel, mais uma vez,
lateral. Então, ó, vasto lateral da coxa também não é tão aceito pelos pacientes, justamente porque eles acabam vendo essa seringa e vendo a agulha. Então, eles acabam contraindo a coxa no momento que a gente vai fazer a punção. A administração do medicamento. Via subcutânea ou hipodérmica, a absorção é mais lenta do que a da via intramuscular. As doses é de 0,5 a 1 ml e meio. Nesse caso, a mais utilizada para a via subcutânea é a vacina, aliás. É também vacina, mas também a insulina. A insulina é mais do que a vacina, algumas vacinas. Então, nesse caso específico, os locais, né, mais comuns para realizar via subcutânea, parte posterior do braço, região abdominal e coxa, tá? Em algumas, a gente ainda chega a fazer na região dorsal, região dorsoglútea, mas os mais, digamos assim, comuns, parte posterior do braço, região do abdômen e lateral da coxa. Na via endovenosa, que são as mais, digamos assim, comuns, ação rápida, ou quando outras vias não são propícias, a melhor é a endovenosa, porque essa via endovenosa a gente não tem a administração do líquido, ela pode ser, digamos assim, não tem um volume pré-estabelecido. A gente coloca, né, na veia e deixa, né, a medicação. Então, o paciente ele pode, sem problema de volume, soro fisiológico, 0,9%, 1 litro, 2 litros, pode ser colocado na veia sem problema nenhum, porque os rins eles irão filtrar. Então, aqui, ó, nós temos a área de punção. Tá? Geralmente, as veias que a gente consegue são as melhores, né? É a veia basílica, mas principalmente a cefálica. É a dica que eu dou para vocês, caso vocês ainda não tenham feito ou já tenham feito isso em sala de aula. Sempre tente a cefálica. A cefálica, muitas vezes, ela não aparece, mas na hora que você coloca o garrote, ela aparece bem e você consegue fazer uma boa punção, principalmente quando a gente vai utilizar o gel. Vantagens: efeito imediato, introdução de grandes quantidades de líquidos, como eu falei, administração de líquidos e medicamentos de forma contínua, via de veículo para medicamentos que necessitam de diluição, e desvantagens: lesão da pele com contato direto com a circulação, risco de choque pirogênico, ou seja, na verdade o risco de choque pirogênico é uma febre muito alta, é uma infecção no sangue, na circulação. Risco de infiltração do medicamento fora da veia. Quando você não acha a veia, administra o medicamento, que ele pode ir para fora da veia, né? Aí realmente complica. Bons estudos para vocês, vai dar tudo certo.